Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. Eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim, dessa vez falando sobre o mercado do leite. Nós ainda não terminamos o mês de julho, mas já há projeções, então, de como esse mês deve ser encerrado em matéria de oferta, de demanda e de preços pagos ao produtor. E quem vai trazer detalhes para a gente a respeito disso é a Natália Grigol, que é pesquisadora do CPEA. Seja muito bem-vinda, Natália. Obrigada, é um prazer estar com vocês, Letícia. Natália, como que foi o andamento do mercado do leite nesse mês de julho? A gente sabe que ainda existe um período de entre-safra, que existe um período, né, que as pastagens estão menos rigorosas, tivemos geadas, né, em várias regiões produtoras, não só, né, não só regiões de pastagem, mas também regiões que produzem os insumos para a alimentação do gado. Então, como que a gente está nesse cenário de oferta e de demanda em julho? Exatamente, Letícia, é um mês delicado porque a gente está passando pela entre-safra num ano onde a diversidade climática ela tem sido bastante intensa, né? Essas variações climáticas têm prejudicado bastante a atividade agropecuária. Mas somado a isso, a gente tem aí os produtores sofrendo com altas muito significativas nos custos de produção. Então, é um cenário que só intensifica a dificuldade do produtor de leite. A oferta nesse sentido continua restrita, Letícia. A gente vê de um lado a dificuldade, né, de garantir a alimentação com pastagem e de outro de conseguir manter o poder de compra frente à alimentação no rebanho. Então, quando a gente olha para trás, o último dado fechado do CPEA se refere à captação de maio, né, que aí foi o pagamento de junho, a gente vê aí um preço em torno dos 2,20. Durante a captação no mês de junho, essa oferta ela também esteve restrita por conta dessas variáveis, né, dos custos de produção elevados. Então, a gente prevê que o produtor tenha uma alta em torno de 5%, levando aí o preço para um patamar em torno de 2,30 no mês de julho. Agora, a captação que está acontecendo ainda hoje, né, no mês de julho, que o produtor deve receber o pagamento em agosto, essa já está um pouco mais delicada, Letícia. Por quê? Durante o mês de julho, a gente acompanha o desempenho dos derivados lácteos, né, no mercado de derivados lácteos, também o desempenho das vendas do leite spot, que é a negociação entre as indústrias. São dois mercados paralelos importantes que determinam muito a tendência dos preços no campo. E nesses dois mercados, a gente observou desvalorizações. Então, é um cenário que se forma, Letícia, para mostrar que o leite que está sendo captado hoje em julho e pago em agosto, ele já deve sofrer aí talvez uma inversão da tendência, né? A gente já espera então que aquele famoso momento onde os preços começam a cair, que acontece usualmente no final do período de entre-safra, lá quando voltam as chuvas da primavera para setembro, isso seja adiantado nesse ano para agosto por conta das dificuldades que existem em relação ao consumo. O que acontece? O preço subiu muito no campo e isso não significou rentabilidade para o produtor, mas o preço também subiu muito para a indústria e a indústria não está conseguindo fazer mais o repasse para o consumidor, porque a gente está vivendo um momento de fragilidade nessa demanda. Então, a gente está passando por um momento que a gente chama de transição do mercado. É um momento delicado, onde a gente começa a observar os agentes econômicos mudando as suas posições. E isso não significa, Letícia, que a gente vai ter aí um cenário mais tranquilo daqui para frente. Não, ele deve ser turbulento, mesmo porque a gente vai sofrer, então, uma queda de preços para o produtor ainda num momento de entre-safra. Então, é um momento de muito cuidado, de muita cautela, mas é um momento também que o produtor tem que ficar atento com os seus investimentos. Natália, era justamente isso que eu queria te perguntar. A gente tem esse cenário, né, da queda de preços acontecendo de forma antecipada ao que o produtor está acostumado, mas não é, então, porque a captação passou a aumentar, que é o que a gente vê lá para setembro, outubro, mas é por uma demanda mais fragilizada. Então, a gente vai ter esses preços caindo de forma antecipada e custos de produção devem seguir em alta, já que a gente vê todo esse cenário de perdas nas lavouras de milho safrinha, o dólar muito alto, sendo atrativo, então, para a exportação dos grãos. Como que vai ficar essa situação para o produtor de leite?
Complicada, Letícia, é exatamente o cenário que você está colocando. Até agora, a gente viu o lado da oferta pesando muito mais na dinâmica da precificação, né, para o produtor. Então, com a oferta bastante baixa, os custos de produção em alta, as indústrias competindo para comprar esse leite no campo e o preço disparando, chegando em patamares muito elevados. Preço, não rentabilidade. Só que, por outro lado, agora a gente já começa a ver que isso tem atingido um teto no que diz respeito aos preços dos derivados, lá na ponta final da cadeia, né? Então, eu separei alguns dados aqui. Na primeira quinzena de julho, a gente já observou o HT chegando a 3,52, a mussarela 27,95 e o pó a 24,50. Isso é o preço que a indústria recebeu vendendo para o canal de distribuição, não o preço que o consumidor pagou. Todos esses preços, eles estão bastante acima dos registrados no ano passado, mas é muito interessante notar que enquanto o leite em pó conseguiu um aumento aí de mais de 12% e a mussarela em torno de 4%, o HT fica na faixa dos 2%. Mostra que a demanda ela está muito fragilizada, o poder de compra do consumidor está muito pequeno, né, frente aí aos diversos aumentos e ao avanço inflacionário. Então, nesse sentido, a cadeia começa a observar que o preço se elevou tanto na prateleira que começa a desestimular o consumo. Não sobra alternativa, então, a não ser repassar essa condição de mercado adversa também para o campo. Então, nesse momento de transição, se antes o fator oferta, né, uma oferta limitada, pesava para aumentar a precificação do produtor, a partir de agosto, a demanda enfraquecida deve pressionar as cotações de todos os segmentos da cadeia. Mas, como você mesma colocou, Letícia, nós não temos aí uma perspectiva de que os custos de produção diminuam consideravelmente no período. E aí é um cenário bem delicado, porque também tem a ver com a questão do câmbio, né? Como você bem pontuou. O câmbio, ele acaba, no patamar que ele está hoje, ele acaba favorecendo, sim, as exportações. Diminui a disponibilidade interna de grãos, que são os principais insumos para o concentrado. Mas não somente isso, né? A questão do câmbio, ela também impacta na compra de outros insumos que estão atrelados à cotação do dólar, que é o caso de adubos e corretivos, é o caso de sais minerais. Então, assim, a cesta de consumo do produtor, ela tem ficado mais cara. Muito disso está, sim, atrelado à política monetária. Então, é um cenário difícil que se desenha, o produtor aí vai ter que ter cautela nos seus investimentos e prestar muita atenção em investimentos que consigam aumentar a eficiência, principalmente nutricional do rebanho. E só mais um dado para fazer jus a toda a pesquisa que o CPEA realiza em termos de custos de produção, num sistema produtivo semi-intensivo, no primeiro semestre de 2020, a parte da alimentação, ela pesava em torno de 35% na receita do produtor. Nesse mesmo período, esse ano, nesse primeiro semestre de 2021, esse peso da alimentação nesse sistema semi-intensivo passou para 44%. Num sistema intensivo, de 27% passa para 35%. Então, mostra que num período muito curto de tempo, o poder de compra do pecuarista, ele corroeu. E isso justifica também, Letícia, muitos pecuaristas desistindo da atividade, saindo da atividade, ou então mesclando a atividade leiteira junto com a pecuária de corte, né? Muitas bacias leiteiras investindo na produção de bezerro, ou então descartando vacas com antecedência. São todos movimentos de desinvestimento que não tem só consequência no curtíssimo prazo, mas também no longo prazo. A nossa avaliação é de que o momento evidencia aí essa queda de preços para agosto, mas que o cenário ele é muito delicado. Então, não dá para a gente prever que essa queda possa persistir por muitos meses. Existe, sim, a possibilidade dos preços no campo ficarem bastante voláteis nesse último trimestre. Sabe aquele famoso repique? Isso é possível de acontecer, porque a gente vai ver aí uma queda de preços para o produtor, então uma diminuição na receita dele, mas com um custo que deve, no mínimo, permanecer igual. Mesmo aí com as oscilações de preço que a gente tem visto no mercado de grãos e também, né, com a diferença cambial das últimas semanas, o custo ainda para o produtor vai ficar caro. Então é um momento de bastante atenção, bastante cuidado. Certo, Natália, muito obrigada pela sua participação aqui conosco no Notícias Agrícolas. Você é sempre muito bem-vinda. Eu que agradeço, Letícia. Um abraço. Estivemos aqui, portanto, com a Natália Grigol, que é pesquisadora do CPEA, nos trazendo um panorama, então, de como que ficou o mercado do leite
do leite captado no mês de junho e que vai ser pago agora no mês de julho. Segundo a Natália, a perspectiva numa média, na média Brasil, elaborada pelo CPEA, é de uma alta de em torno de 5% no leite pago ao produtor, chegando mais ou menos ao patamar de R$ 2,30 por litro, mas essa alta e esse preço pago ao produtor estão longe de ser remuneradores, ao produtor. Isso porque os custos de produção estão pesando mais, estão corroendo o poder de compra do produtor. Natália trouxe números aqui para a gente. Num sistema semi-intensivo de criação, se no ano passado a alimentação do gado leiteiro representava 35% dos custos, nesse primeiro semestre de 2021, esse percentual passou para 44%. Num sistema intensivo, passou de 27%, que era o que representava a alimentação dos animais no primeiro semestre do ano passado, para 35% esse ano, ou seja, mesmo com esses aumentos, o poder de compra do produtor foi corroído. E a perspectiva para o pagamento feito em agosto, referente ao leite que está sendo captado agora no mês de julho, é de queda. Isso não por aumento da oferta, mas sim por uma demanda fragilizada. Lembrando que a gente ainda continua nas principais bacias produtoras do Brasil, num período de entre-safra, a captação ela começa a aumentar, essa oferta começa a melhorar lá para setembro e outubro, quando as pastagens ficam mais vigorosas por causa das chuvas. Então, essa queda antecipada prevista agora para o mês de agosto quer dizer muito mais a respeito da demanda do que da oferta. Então, segundo a Natália, é um momento do pecuarista de leite prestar atenção, ficar cauteloso com os seus investimentos e tentar ser o mais eficiente possível na alimentação dos animais. Eu encerro por aqui, mas daqui a pouco tem mais informações para você aqui no Notícias Agrícolas. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @Norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.